De Deus em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Conflito de gerações, pais e filhos. Conflito de gerações, pais e filhos. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nesse momento desejamos tão somente ouvir a tua voz, deste modo que tu venhas falar com cada um de nós, em o nome de Jesus, amém e amém. Conflito de gerações, pais e filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos dizer que ao longo da história, pais e filhos sempre tiveram conflitos devido às diferenças das gerações. É preciso entendermos que esses conflitos surgem porque o mundo que existia à época da adolescência dos pais não é o mesmo que existe na adolescência dos filhos. Por causa de compreensões distintas, de realidades distintas, nós podemos dizer que hoje os conflitos que existem entre pais e filhos têm a ver com uma diferença geracional. Alguns estudiosos dizem que do ano de 1945 até os nossos dias, surgiram pelo menos 4 gerações, que eu passo a apresentar a vocês. A primeira geração é a geração conhecida como Baby Boomers, que significa explosão de bebês. É a geração que vai do ano, ou dos nascidos, do ano de 1945 ao ano de 1964, cuja principal característica é a estabilidade. A segunda geração é conhecida como a geração X, que são os nascidos do ano de 1964 ao ano de 1984. É a geração que experimentou o avanço tecnológico, cujas principais características são estabilidade e conservadorismo. A terceira geração é a geração conhecida como geração Y, que são os nascidos do ano de 1985 ao ano de 1999. É a geração cujas principais características são inovação, instabilidade, entre outras. A quarta e última geração é a geração conhecida como geração Z, que são os nascidos do ano 2000 até
os dias de hoje, cujas principais características são instabilidade, fragilidade, vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade psicológica. É a geração dos mileniais. É a geração dos indivíduos que não vivem sem a internet. É a geração dos indivíduos que não vivem sem as redes sociais. É a geração dos indivíduos que estão mais antenados à realidade virtual do que à realidade real. O profeta Malaquias, vocês sabem, foi o último dos profetas e o último livro na ordem do Antigo Testamento em português. Malaquias, meus irmãos, podemos dizer, trata de alguns temas, e um desses temas é o conflito de gerações relacionado ao casamento do povo de Deus com mulheres estrangeiras. Se nós observarmos o capítulo 2, precisamente os versos de 11 a 15, nós vamos perceber isto. Malaquias trata também de um conflito geracional relacionado ao casamento do povo de Deus com mulheres estrangeiras. No verso 5 do capítulo 4, Malaquias destaca exatamente isto, no meu entendimento, porque Malaquias diz que havia uma necessidade do coração dos pais serem convertidos aos filhos e do coração dos filhos serem convertidos aos pais. Considerando isto, no meu entendimento, Malaquias destaca três coisas, ou três necessidades, considerando que há, indiscutivelmente, uma necessidade urgente de sanarmos os conflitos envolvendo as gerações, pais e filhos. Quais são essas necessidades? Presta atenção. Primeira necessidade, a conversão do coração dos pais aos filhos. Hoje o mundo festeja o Dia dos Pais. Hoje muitos pais estão com seus filhos. Hoje muitos pais almoçaram com seus filhos. Restaurantes cheios de pais e de filhos. Talvez simplesmente tendo em vista alguns com o propósito de cumprirem uma agenda. E não porque os seus corações estão convertidos aos seus filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu ouso dizer que mais de 90% dos problemas relacionados aos pais com os filhos tem a ver com a falta de conversão do coração dos pais para com seus filhos. Mas o que isso significa? Em primeiro lugar, sensibilidade para entender a realidade dos filhos. Quando o coração do pai é convertido ao filho, a primeira coisa que acontece com esse pai é a sensibilidade para entender a realidade dos seus filhos. Quantos pais que desconhecem as realidades que envolvem os seus filhos? O mundo de hoje não é o mundo de 20 anos atrás. A geração de hoje não é a geração de 30, 40 anos atrás. Existem pais que desejam criar os seus filhos como seus pais os criaram. É outro mundo, é outra realidade. Por isso que eu ouso dizer, em primeiro lugar, que quando o coração de um pai se converte
aos seus filhos, esse pai passa a ter a sensibilidade para entender a realidade desses filhos. Nós vivemos no mundo do desenvolvimento de inúmeras tecnologias. É o mundo dos smartphones, é o mundo dos tablets, é o mundo onde as pessoas vivem mais focados em uma realidade virtual do que em uma realidade real. E para um pai educar um filho de 15, de 13, de 14 anos, ele precisa entender a realidade que envolve esse filho. Ele precisa conhecer esse mundo, ele precisa adentrar nesse mundo, ele precisa estar envolvido neste mundo. Segunda coisa, que significa, no meu entendimento, a conversão do coração de um pai para com o filho ou para com os filhos. Sensibilidade para entender os dramas envolvendo o desenvolvimento biológico dos filhos. Primeiro, sensibilidade para entender a realidade dos filhos. Segundo, sensibilidade para entender os dramas envolvendo o desenvolvimento biológico dos filhos. Quantos pais que não sabem que depois dos 12 anos, a filha começa a menstruar. Quantos pais que não sabem, que desconhecem que o filho adolescente, depois dos 14 anos, começa a ser tomado por hormônios. E por falta de desconhecimento, não senta, não conversa. E quantas filhas que se perdem sexualmente porque faltou um coração sensível de um pai para conversar. As pessoas se desenvolvem biologicamente. Muitos pais precisam ter o coração convertido, ou seja, a terem a sensibilidade para entenderem os dramas envolvendo o desenvolvimento biológico dos filhos. São as espinhas que nascem. Quantos adolescentes que se traumatizam porque falta um pai para sentar e conversar e dizer: é normal, é natural. Espinha é coisa, majoritariamente, que surge na vida de qualquer pessoa. Quantos pais que não entendem essa revolução hormonal que gera dramas, ainda mais se tratando de um jovem cristão. Vem a puberdade, vem os desejos, vem os despertamentos que não existiam. O garoto de 7 anos, de 5 anos, de 6 anos, que costumava brincar com garotas e não tinha nenhum desejo, depois dos 13, dos 14, começa a se interessar, e com uma coisa começa a acontecer: o desejo, a vontade, são os hormônios que estão saltando, e falta um pai para sentar, explicar e dizer: natural. Muitos, por falta desta sensibilidade, usam chicotes, são ásperos, trogloditas, insensíveis, endurecidos, embrutecidos, insanos, porque evidenciam que não viveram em um momento da sua existência esse drama, ou esses dramas oriundos desta revolução, naturalmente, que passa a envolver qualquer pessoa, porque tem a ver com a biologia. Terceira coisa, que eu entendo que tem a ver com a conversão do coração de um pai, ou de pais para com seus filhos. Convívio cordial e prestimoso, próprio de companheiros dos filhos.
Em outras palavras, um pai que tem o seu coração convertido aos seus filhos é um companheiro, é um amigo, é um pai que senta, é um pai que conversa. Chega a filha adolescente de 15, de 17 anos, ou filho adolescente, papai, aconteceu comigo algo na escola. O pai que é companheiro, o pai que é amigo, senta, escuta. Quantos pais não são companheiros dos seus filhos? Quantos pais não são amigos, não são íntimos, não são próximos? Meus irmãos, pais, nós precisamos desenvolvermos isto. Precisamos ter mais essa necessidade de sermos amigos, companheiros dos nossos filhos. Às vezes, nós jogamos a responsabilidade que é nossa para terceiros e perdemos os nossos filhos para o mundo, para as drogas, para a prostituição. Me vem à mente Davi. Vocês sabem que Davi foi um grande soldado, um grande rei, mas um péssimo pai. Isto fica evidente no drama que envolveu 3 filhos de Davi: Tamar, Aminon e Absalão. Isso porque Aminon resolve estuprar Tamar, sua meia-irmã, e assim o faz, estupra Tamar. Absalão, quando é informado de que sua irmã havia sido estuprada por Aminon, se enche de ódio, de fúria, para com ou contra Aminon, e resolve matar Aminon, e assim o faz. E diante de tudo isto, Davi não faz nada. Uma filha que havia sido estuprada, abusada do próprio irmão. E tudo acontece na casa do rei, debaixo das barbas do rei. E o rei não faz nada. Uma menina que estava machucada, que foi abandonada, que foi abusada, precisou o seu irmão Absalão tomar as dores. E uma tragédia aconteceu na casa do grande rei de Israel, porque faltou sensibilidade para com a dor de Tamar, porque faltou sensibilidade para entender que Absalão estava enfurecido por tudo que Aminon havia feito contra Tamar. A tragédia chegou. Muitas tragédias acontecem em muitas casas, porque muitos pais têm se comportado como Davi. São ausentes, são insensíveis, as coisas estão acontecendo e eles não percebem. Primeira coisa, se desejamos ver os conflitos envolvendo gerações ou pais e filhos sendo sanados, primeira coisa, tem a ver com conversão do coração dos pais para com seus filhos. Segunda coisa, tem a ver com a necessidade da conversão do coração dos filhos para com os pais. É o que diz o verso 6. Primeiro, a conversão do coração dos pais aos filhos. E em seguida, a conversão do coração dos filhos a seus pais. Quantos filhos que não honram seus pais? Quantos filhos que não obedecem aos seus pais?
Quantos filhos possuem o coração gélido, frio, insensível para com seus pais? Ou para com seu pai, já que hoje estamos festejando o Dia dos Pais. No dia 16 do mês passado, eu assisti uma reportagem no Domingo Espetacular que me chocou, comandada pelo célebre jornalista Roberto Cabrini. A reportagem de uma filha que havia planejado a morte dos seus próprios pais. Juntamente com seu esposo, ela arquitetou, ela planejou matar o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. E assim o fez. Contratou um assassino, um matador de aluguel. Este invadiu o sítio da família. Encontrou no mesmo o pai e o irmão, a mãe não estava, havia viajado. O pai e o filho foram mortos, brutalmente torturados. Segundo as informações, na referida entrevista, a própria filha havia pedido ao assassino que torturasse principalmente o seu pai. E este assim o fez. Nós sabemos que casos semelhantes vêm acontecendo não só em nosso país, mas no mundo. O caso famoso da Suzane Richthofen, que também planejou o assassinato dos seus pais, juntamente com os irmãos Cravinhos. Brutalmente, estes assassinaram os pais desta moça. Quantos filhos nesta condição que planejam, que conspiram contra os seus pais, por causa de herança, por causa de bens? Quantos filhos estão nas baladas, estão nas noitadas, estão perdidos porque possuem coração insensível, ouvidos insensíveis, fechados à voz dos seus pais? Os conflitos existem porque falta, por parte dos filhos, coração convertido aos pais. Absalão, por causa do que aconteceu com Tamar, foi tomado de ódio. Um ódio que o levou a se insurgir contra o seu próprio pai Davi. Depois do assassinato de Aminon, Absalão tem que fugir de Jerusalém e fica um ano distante de Jerusalém. Um ano depois ele retorna. É convidado a estar diante do seu pai, até então rei de Israel. E quando o mesmo chega até a presença do seu pai Davi, o seu pai o recebe com um beijo e não diz nada. Eu imagino que Absalão desejava ouvir do seu pai Davi o seguinte: por que você fez isto? Por que você assassinou Aminon? Eu senti sua falta durante esse tempo todo. Mas Absalão não ouve nada disto, ele só recebe um beijo, porque Davi entendeu que toda a problemática envolvendo estupro, envolvendo assassinato, podia ser resolvido com um beijo, ou podia ser resolvida com um beijo. Absalão se insurge contra Davi. Ele vai tomar o trono de Davi, arquitetando um plano contra Davi, que foi ficar na entrada de Jerusalém, jogando todas as pessoas que passavam pela entrada de Jerusalém contra o rei, contra Davi, e assim o faz e consegue êxito. Toma o trono de Davi, expulsa Davi de Jerusalém,
e começa a perseguir Davi, seu próprio pai. Davi começa a sentir na carne, porque em alguns dos seus salmos, Davi exprime isto, a dor de ser perseguido por seu próprio filho. Absalão deixou o ódio tomar o seu coração contra o seu próprio pai. Quantos filhos estão nesta condição, precisam desta conversão de coração, que tem a ver com sensibilidade, que tem a ver com respeito, com honrar os seus pais. Quantas histórias nós conhecemos, histórias tristes de filhos e filhas que se insurgem ou que se insurgiram contra os seus pais. E finalmente, em terceiro e último lugar, se desejamos ver sanado esse conflito entre pais e filhos, nós precisamos voltar a pregar a mensagem que o precursor do Messias pregava, a mensagem de arrependimento, de convicção de pecado e de conversão. É o que destaca aí os versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui não é uma referência profética a um possível retorno de Elias, mas a João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá João Batista, o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais. Se nós desejamos ver pais mudados para com seus filhos, se nós desejamos ver filhos mudados para com seus pais, nós precisamos voltar a pregar a mensagem que tem a ver com a necessidade de mudança de vida, de transformação, de restauração. Nós precisamos falar a pais e a filhos que é uma necessidade de arrependimento, de convicção de pecado, de perdão. Se há ódio, hoje, tomando o coração de um pai ou de uma mãe, esse ódio deve ser substituído por amor, por sensibilidade. Se há rancor, se há mágoas, nós precisamos dizer, a exemplo de João Batista, porque o texto está dizendo que, que a restauração de muitas famílias haveria de acontecer mediante a aplicação da mensagem de João Batista por meio do Espírito Santo no coração de pais e de mães. A mensagem que convocou pais, que convocou mães, pessoas ao arrependimento, à mudança. Eu não sei como você se encontra hoje pai, como você se encontra hoje mãe dentro da sua casa para com seus filhos. Se há ódio, se há rancor. Eu não sei, filhos, como vocês se encontram hoje dentro das suas casas para com seus pais, pai e mãe. Se há ódio, se há rancor. Se há o desejo de distanciar cada vez mais os seus pais, ou de vocês distanciarem cada vez mais dos seus pais. Se há o desejo hoje de vocês arrumarem as suas roupas em uma mala e partirem para uma terra distante, porque vocês não aguentam mais ouvir a voz dos seus pais. Eu não sei se você mãe, se você pai, tem o desejo hoje de viver distante dos seus filhos, de um filho ou de uma filha, porque você não aguenta mais as drogas, as bebidas, os xingamentos, os palavrões, a desobediência. Eu não sei qual é a realidade que está envolvendo a sua casa hoje, pai, mãe, filhos. Eu só sei que há necessidade hoje, sempre, de mudança de vida, de arrependimento, de restauração em nome de Jesus.
hoje, corações de pais e de mães e de filhos precisam ser convertidos, precisam ser mudados. Talvez corações de pais e de mães de filhos que aqui se encontram. Talvez seja o meu, talvez seja o seu, talvez seja o nosso, porque nós somos de barro, nós somos vulneráveis, nós podemos nos tornar um Davi, na condição de pai, na condição de mãe, nós podemos nos tornar um Absalão, na condição de filhos, e precisamos de um João Batista, dizendo que a necessidade de não permitirmos que o ódio venha tomar conta do nosso coração, mas o arrependimento, o estrangulamento do ódio, o estrangulamento das mágoas, o estrangulamento de tudo que é ruim, sentimentalmente falando, psicologicamente falando. Eu concluo essa mensagem destacando, meu irmão e minha irmã, que hoje o mundo festeja de uma maneira específica e especial o chamado Dia dos Pais. Restaurantes cheios, mesa farta, mas talvez corações gélidos, frios, de pais para com seus filhos e de filhos para com seus pais. Há necessidade, portanto, e aqui eu finalizo, de pais e de filhos se colocarem diante de Deus, clamando-o hoje, amanhã e enquanto houver vida, para que Deus não venha permitir que a indiferença venha tomar conta da nossa casa. Ponha-se de pé.